Fala galera, alô, estamos de volta, Kaká Gustavo Kaká, segunda parte do vídeo, é um vídeo de um torneio 550, 2 riba e 1 Adion, né, eu quero voltar aqui em específico aquela mão do 10 e 9, para explicar alguma matemática mais um pouco aprofundada, né, com vocês, né, voltando àquela mão, esse UTG aqui, ele faz 3x, né, e aí a gente vai calcular aqui o range de mão desse UTG, que é esse range aqui. Só um minutinho para poder minimizar isso aqui. Tá, é aqui mesmo. Então eu calculo aqui que ele deve estar abrindo com esse tipo de range de mãos, entendeu? As rei, rei, dama, dama, vala, vala, até par de 7, eu acho possível ele abrir 3x. Nesse nível de blind ainda existe pessoas que abrem 3x é, do TG com esse tipo de mão, né? Acho que até as 10 off aqui ele possa abrir, entendeu? Um dame 10, um dame vala suited também, entendeu? Mas é mais ou menos, a gente não pode calcular aqui certinho, né, gente? A gente faz uma noção, dá uma noção pra gente do que ele pode ter, né? Então eu acho que é mais ou menos esse range de mãos, né? É, opa, aqui agora, certinho, pá, né? Aqui o TG1, ele dá call e eu calculo aqui de novo o range de mão dele, que é esse, eu tô colocando aqui nesse lugar, que é mais ou menos a mesma coisa do TG, né? Não tem como mudar muita coisa, né? Talvez eu poderia colocar aqui talvez um dummy vala off, mas enfim, não vou colocar não. Acho que é mais ou menos isso aqui sim, entendeu? É, e o próximo jogador ele folda e o MP2 dá call. Agora esse MP2 aqui, que eu coloquei aqui no cutoff, aqui tem uma diferencinha de porcentagem, mas é muito pequena, não faz grande diferença, né? E aqui sim ele já tem um range de mão bem maior, né? Qualquer Ice Rei, né? Papapá, essa parada toda aqui, né? Rei A, AK, acho que até posso tirar aqui às vezes a Ice Rei Rei, porque ele teria tribetado, né? Eu posso até tirar isso aqui, porque acho que ele tem ele teria tribetado ali, né? Acho que nenhum Ice Rei também ele não daria call, só call, teria tribetado também. Mas com certeza Ice Dama, Rei Dama, essas mãos aqui, com certeza. Até Ice 8 suited, 9 10 suited, ele pode dar esse call aí, querendo jogar um bom pós-flop, né? Então é mais ou menos esse range de mão do cara aqui, né? E aqui a nossa mão, né? É o 10 e 9, o 10 e 9 off, que a gente deu call, né? Acabou dando call aqui, né? E calculando a porcentagem, a gente tem que dar call de 450 para até esse momento aqui, ó, até esse momento, né? Tem um pot de 1755, né? E aí quanto que a gente precisaria? Precisaria de 20. A gente precisaria de 20%. A gente teria, pelo menos, tem que ter 20% de chance de levar a mão mesmo, ter a melhor mão e levar o pote, né, para poder dar esse call lucrativo, né, o pot odds isso aqui, né? E aqui, segundo o programa, né, ele está fazendo a conta aqui, esperar só alguns minutinhos, alguns segundinhos, que ele já finaliza. Aqui não vai aparecer 100% porque é um próprio errinho do programa, tal. Tá, mas a gente teria aqui, ó, vou parar já o vídeo, o cálculo, que teria em torno, mais ou menos em torno, vou colocar aqui para vocês verem, a gente teria aqui em torno de 13%, né? Então tá um pouquinho longe aí, né, do que a gente precisa, né? Tá um pouquinho longe do que a gente precisa. A gente precisaria aqui de 20%, né? A gente tem só 13, mas enfim, aqui sem contar a implied odds. O que é a implied odds? É como se fosse uma previsão futura das fichas que você pode levar. Por exemplo, se eu acerto um bom flop, tipo 8 vale dama, que eu faço sequência no flop. Alguns jogadores aqui é bem provável que tenha Ice Vala, né? Ou Ice Dama e tem o top pair top kicker, né? Alguma coisa do tipo. Então a gente poderia ainda levar mais fichas que deveriam entrar nessa conta de pote aqui, né? Que chama Implied Odds. Supondo que, não, Gustavo, além dessas 1.700 fichas que já tem no pote, se eu acertar um ótimo flop, por exemplo, alguma coisa assim, eu posso levar mais 2.750 e aí eu precisava só de 14%, entendeu? Algo desse tipo. Mas eu não costumo considerar essas implied odds porque não é geralmente o que acontece, né? Não costuma acertar um belo flop, né? Enfim, de forma geral a gente precisava de 20, a gente só tem 13. Então, em tese, matematicamente, não é um bom call. Apesar de a gente estar bem deep, a gente tem que contar isso aqui também, a gente está bem deep, né? Mas enfim, eu resolvo fazer o call, né? Só explicitando aqui a matemática do negócio,
Enfim, vamos passar para a próxima mão. Se não me engano, a gente parou num... Bem, paramos naquele 9 e 10 mesmo, esse 9 e 10 aqui, né? Então, passando aqui, 6 e 5 a gente largou, tranquilo. 5 e 4 largamos. Agora nessa mão a gente tem um Ás e Dama. A gente abre 2.2, mantendo o padrão aqui. Acaba que roda em fold. Aqui eu tenho um par de Ás, eu abro o mesmo 2.2. Eu acho interessantíssimo, gente, que a partir de um certo nível de blind, eu acredito que a partir do blind 150, você pode começar a manter um padrão. O meu padrão é 2.2, entendeu? Independente da mão, se a mão é boa, se a mão é ruim, se a mão é 5, 6 sudo, se a mão é Ás, eu vou abrir sempre um 2.2. Por quê? Porque aqui se dificulta a leitura do vilão, entendeu? Se você começa a abrir 3x uma hora e na mão seguinte você passa a abrir 4x ou 2x, o vilão vai fazer aquela leitura de que você está abrindo com 4x e de que você está abrindo com 2x. Está entendendo? Então, se você começar a oscilar demais as suas apostas, você começa a dar chance do vilão ler o que você pode ter na mão, entendeu? Isso é uma note que muita gente usa, eu uso, né? Se o vilão abre 2x e mostra tipo um Ás e 10 suited, né? E depois ele abre 4x e mostra um par de Ás, então a próxima vez que ele, geralmente, né, o que acontece, a próxima vez que ele abrir 4x, eu já vou foldar algumas mãos boas, tipo Ás e Vala, supondo que ele pode ter ali um Ás, Ás, Rei, Rei, Dama, Dama, né? Enfim, então eu acho bom a gente manter sempre um padrão de reis a partir de um certo nível de blind para dificultar a leitura do vilão, certo? Eu abri 2.2, né? O vilão do Big Blind deu call, né? O flop bate, acho que bem tranquilo pra gente, né? Bate 8, 2 e 8, né? O vilão da check, a gente vai para aquele c-bet meio pote padrão, né? O vilão tribeta, aqui eu acho a jogada interessante, porque na maioria dos casos, nesse nível de buy-in, o vilão vai geralmente só dar call. Entendeu? Se ele está trincado. Se ele tem um 8 aqui, ele vai só dar call. Ele vai querer que eu bet de novo turn, e aí ele tenta me abraçar. Mas a tribet aqui eu acho pouco provável que o vilão faça com a trinca. Entendeu? Eu acho muito pouco provável. Se ele está fazendo isso com a trinca, parabéns, jogou muito bom, conseguiu esconder a trinca dele. Eu acho que é assim que a gente tem que jogar, sempre tentando esconder a força da nossa mão, né? Eu sempre falo que a gente tem que jogar, a gente tem que tentar induzir o cara a achar que a gente tem alguma coisa, mesmo que a gente não tenha nada, entendeu? Sempre tentar induzir o que o cara acha que a gente tem, não que o que realmente a gente tem, né? E aí, mas essa situação aqui eu falo, eu não vou largar esse meu par de ás, eu vou abraçar o cara se for preciso, entendeu? E aí eu faço uma 4bet, já praticamente colocando ele all in, né? E ele larga. Tranquila a jogada. Seguindo, esse 9 vala foldei, 10 e dama, 9 dama aqui. Já tenho vários moves ali, tranquilo, fold, dama, dama. Eu abro 2.2, mantendo aquele padrão, tomo 2 calls. O flop vem razoavelmente bom pra gente, né? Tem muitas draws aí de flush e sequência, né? O vilão Donkey Beta, menos de meio pote. Esse cara aqui é aquele cara que a gente já pegou no roubo lá, lembra daquele 10 e dama, né? Que a gente tinha Ás e 3. É um cara já que a gente sabe a linha dele, que é um cara bem loucão, né? O vilão ali folda. Eu fiz uma tribet, eu vou explicar o porquê que eu não só fiz call. Por exemplo, porque essa Donkey Bet geralmente ela não indica muita força. Por exemplo, pode ser um vale 5, vale 7, alguma coisa assim, entendeu? Ele quer tentar proteger a mão, mas sabe que a mão dele não é muito forte, né? E aqui eu estou tribetando para cobrar dele alguns draws. Por exemplo, se ele está fazendo essa Donkey Bet, por exemplo, com flush draw, e ele saiu betando com flush draw, eu prefiro tribetar e cobrar dele mais caro, né? Você quer ver seu flush, então paga essa pancada aqui, entendeu? Que não dá odds para ele pagar, né? Que ele não vai ter uma porcentagem, fazendo aquela matemática nossa aqui, ele não vai ter pot odds para poder dar o call, né? Se ele der o call, ele vai dar dando um call errado, né? Então, exatamente por isso que eu faço essa tribet. Não penso que eu estou perdendo nessa situação, principalmente para esse vilão, que é um vilão que joga meio louco aí, né? E aí ele dá o win, né? E aqui sim eu coloco ele. Pode ser que ele tenha um vala, pode ser, mas a gente está na frente. Mas eu coloco mais ele em flush draw,
alguma coisa desse tipo, entendeu, gente? Pelo movimento dele. E aí eu prefiro dar o call. Justamente porque é esse vilão que a gente já tem um histórico com ele. Sabe que a gente já deu hero calls nele aí, né? Que ele já ficou meio tiltado, entendeu? E aqui ele demonstra um. Até que a mão dele é razoável, né? Ele tem duas pontas, né? Tem a broca da dama, a dama e o 7, ele faz sequência. E tem uma overcard aqui, né? Então é uma mão razoável, mas não bate nada. A gente inclusive segue com a dama, né? A gente leva aí mais um Big Pot, tira o vilão, né, que já sai tarde do torneio, né? Mão seguinte, a gente abre 2.2 padrão com 10 e 9 off. Mão seguinte, a gente abre de novo com vale dama. Esse cara aqui já tá fletando a gente algumas vezes, né? Sempre dando esse call no pré-flop. Eu prefiro não ser betar esse cara, ele aparenta ser um jogador razoável, então nesse momento agora acho que não é necessário. E vi um board ruim, a gente está totalmente batido, né? A gente não tem draw nenhuma para poder ajudar a gente aqui. Foldamos mais algumas mãos. Eis que vem um Ás e Dama. Aqui é aquele mesmo Merlin lá, né? Que ele abriu o mini raise do TG, né? Eu tenho um certo receio desse mini raise dele aí. Eu penso que pode ser mãos bem grandes, né? Eu prefiro só dar o call, e aqui foi uma jogada diferente. Eu prefiro só dar o call para tentar esconder a nossa mão, colocando aí que a gente pode estar dando call de suited connectors, de connectors, né? E esconde um pouco a força da nossa mão. É uma jogada. O padrão dessa jogada aqui talvez seria uma tribet, para estar cobrando um pouco mais caro pra gente estar jogando fora de posição. Mas enfim, eu resolvi fazer só o call. No flop a gente acerta a dama. Eu não sou agressor da mão, né? Quem agrediu foi ele, que saiu betando ali mini raise, né? Então eu vou pro check call ou check raise, né? O fato é que ele dá check behind. Acho que esse set não muda nada. E aqui sim eu já saio betando aqui um pouco mais de meio pote. Ele dá call, né? O river não muda nada, acredito eu, né? E aqui eu faço outra c-bet por valor, aliás, um duck bet por valor, né? Duck bet turn e river, né? Por valor ele folda, tranquilo, a gente puxa o pote. Size 5 aqui, poderia ter castigado, né? Dois limpers, poderia ter tribetado aqui light, mas preferi foldar, tranquilo. Par de 7 aqui sim. Aqui o vilão vai ao win de 6 blinds mais ou menos, né? E eu resolvo só dar call, não tem por que aumentar aqui, enfim, só dei call, tranquilo. A gente tá num coin flip, a gente já trinca o flop, beleza, full river. Esse 2 aqui, esse 8 a gente abre, o vilão aqui do Merlin aqui de novo, fletando a gente, né? Jogando em posição contra a gente. Eu de novo, é um flop, eu poderia ter se betado esse flop, né? É um flop que bem seco aqui, tem um flush draw, mas só isso praticamente, né? Eu poderia ter se betado esse flop aqui e comprado essa dama. Resolvi não fazer. O vilão sai betando 1000. Agora já que eu não quis agredir, né? Eu tenho que foldar. 5 e rei foldei, rei 10, rei 8, rei 8, Ás e 6 aqui no botão, no Big Blind, tranquilo fold, 10 e 4, esse Ás e 8 aqui, a gente tá bem deep, hein, gente, tá bem deep, o vilão abre 2,5 ali, 2,5 nada, mas botou aí 5 blinds, 5 blinds, 5 blinds, tranquilo foldar. AK, vilão abre mini raise, a gente bota 1250 tudo, ele call. Aqui, sinceramente, nessa mão eu não gostei muito da minha jogada, entendeu? Vou explicar o motivo. Ele sai donkey betando mil fichas, um terço do pote, né? Eu prefiro tribetar aqui. Por que que eu prefiro tribetar? Por exemplo, se ele tem um copas, né? E a gente tribeta, a ideia que a gente tá é a seguinte: olha, eu não tenho copas, eu tô tribetando porque eu tenho um Ás, entendeu? E eu não quero, eu tô querendo te cobrar mais cara para não virar copas. E geralmente se o cara tem uma copas tipo valete ou dama aqui, ele vai dar call. Valete, dama não porque tá no board, né? Mas tipo valete, 10, ele pode dar call sabendo que eu tô tribetando porque eu não quero ver copas. E se bate uma copas, ele vai achar que tá bem na frente. E aí a gente pode saquear todo o vilão. Fora que se eu tribeto do call e ele dá call, né, a gente tá criando um pote maior ainda pra gente, que a gente tá aqui num semi-nuts,
né? Porque a gente, assim, a gente só não tá perdendo para um flush já pronto nesse momento, né? Porque a gente tem top pair, top kick e flush draw nuts, né? Que o rei e o nuts aqui é nesse board, né? Então eu tô muito bem na mão, tô com uma porcentagem muito alta, né? Então acho que o tribet aqui eu poderia alavancar o pote, né? E aí dava essa impressão que eu tenho um ice para ele, não tenho copas, caso ele queira pagar por copas, entendeu? Eu dou só, a verdade é que eu dei só call, não queria às vezes perder o vilão da mão. E aí sim, se ele tivesse um copas, eu tivesse feito a tribet, agora sim ele acho que ele estacaria tudo achando que eu não tenho nenhum copas, né? O fato é que bate o copas, aí aqui eu beto meio pote, né? Por valor mesmo, enfim. Ele dá call, eu não tenho medo de nada aqui mais, né? Ele dá check, eu beto mais meio pote e ele resolve dar call. Aí eu espero que ele deve estar abrindo aí um 10, um valete de copas, alguma coisa, talvez até um 8 de copas, tudo bem, né? E ele me mostra um Ás e 7, né? Ele quis dar um hero call, né? Acabou quase jogando o torneio dele inteiro no lixo, né? Continuando aqui, 4 5 a gente larga, 10 e 2 largamos, valete 3, 10, são as mãos aqui largamos. Esse Ás e rei aqui, tem um reis do vilão aqui do TG1, né? O vilão aqui do cutoff da tribet, né? Eu faço for bet. Esse vilão aqui, até o momento, ele aparenta ser bem tight, viu, gente? Pelas stats que eu tinha dele. Mas eu não vou largar esse Ice Rei Suited aqui por nada. Então eu faço um forbet aqui, um pesado, 3x de forbet, né? Para fazer largar mãos aí para alguns pares de mãos, de par de 10, par de vala, talvez ele possa largar, né? Mas enfim, ele vai ao in do call, não tem. Ele tem Ice Rei, eu tenho Ice Rei também. No flop ele fica flush draw. Aí é um perigo, né? Mas segurou tranquilo. Vamos pro jogo. 8 e 2. Valete 7 foldamos. Par de 8. Não gosto desse par de 8. Aliás, eu achei a pior jogada foi esse call. Porque o vilão tá curtíssimo, né? Eu deveria ter tribetado aqui e abraçar logo o cara, né? Ou se não foldado. Agora, esse call aqui por 7 value é horrível. Horrível mesmo. Acho que a pior jogada é o call, né? Eu deveria ter tribetado e ir para abraçar. Uma vez que eu tribeto, eu já afasto um pouco. Eu já tenho um fold equity maior para foldar esses caras aqui, né? E só contra ele, né? E aí abraçar o cara, ou se não foldar, porque 7 value aqui contra esse stack do cara não tem condição, né? Mas enfim, a gente erra. Vilão ali tribeta. Ele vai ao in, agora que eu tenho que largar, né? Aí, ó, talvez se eu tribeto, talvez eu faça esse cara largar esse 9-9, né? E aí eu levava a mão, né? Com 8-8 contra esse cara. Tá certo, vamos embora, né? 10 de dama, largamos. Largamos rei 8. Largamos mais aqui alguma série de mãos. Um dama-dama. A gente abre, toma tribetes, que é uma mão bastante interessante. Esse vilão que me tribetou aqui, até o momento eu não conheço ele, né? Mas eu não vou ter medo de nada aqui. Eu forbeto o cara, forbeto um size menor para controlar um pouco o pote também. Ele me dá call em posição. E nisso aqui ele pode ter me tribetado para tentar o que? Para tentar fletar, me fletar, né? Uma vez que ele faz só 2 vezes e meio o meu bet size, né? Então eu dei for bet, ele call, né? O flop bate um ice, né? Aqui é o seguinte, eu resolvo não sair betando. Eu resolvo ir de check call. Por quê? Por exemplo, se eu tenho dama-dama, saio betando e ele me volta, né? Aí eu sou obrigado a foldar. É como se eu tivesse, por exemplo, um dame 3, que eu não tenho nada. Aí eu cbetei, aí ele me voltou e eu foldo. Mas não, dama-dama aqui nessa situação eu tenho um valor, né? Eu tenho um certo valor. Ele pode estar dando um call ali, tribet de vala-vala, 10-10, alguma coisa assim. E aí, né, a gente tem valor na mão, né? A gente não vai querer transformar essa mão em blefe, entenderam? E eu resolvi ir de check call, né? E aí dá check behind. No turn fica ruim demais pra gente, porque essas duas cartas acertam totalmente o range de mão do cara, né? Eu resolvo dar check, e aqui acho que qualquer bet eu tô perdendo, qualquer bet do size do vilão eu acho que eu tô perdendo. Ele faz quase metade do pote, eu acho muita cara de valor nessa bet size. Na verdade, quando ele deu o call pré-flop, eu já fui pesquisar o cara é um cara vencedor, entendeu? É um cara que tem
faz ficha aí, ganha alguns, já tem uma premiação razoável. E achei essa bet size aqui, apesar de ser um terço do pote, um pouco mais de um terço, achei um pouco cara de valor, sabe? Resolvi foldar, foi uma questão de feeling aqui mesmo, entendeu? Resolvi foldar, não quis engordar mais o pote pro cara, porque o River muito poucas vezes vai me ajudar em alguma coisa, entendeu? E se ele fizer outra bet size, eu acho ruim eu dar o call. Pode ser que ele faça uma bet size aqui no. O pote aqui para 20 mil, ele faz 10 mil, fica ruim para me pagar, entendeu? Eu vou estar engrossando aí muitas blinds, né? Talvez mais de 20 blinds, mais ou menos, para dar um hero call aí, né? Por isso resolvi foldar naquela situação. QCIs 2 nós foldamos, 9 e 10 foldamos, QCIs e dama. Aqui ele me faz um raise, eu tribeto ele larga. Eu não gosto muito dessa tribet, viu, gente? Pra falar a verdade, por quê? Porque se eu só dou o call, por exemplo, ele tem um Ice 7. Se eu só dou o call, eu induzo ele a querer ser beta flop e Ice Dama contra um Ice 7, ele tá totalmente dominado. Entendeu? Se ele tem Vale Rei, Dame Rei, tá totalmente dominado. Ice 5, Ice 7, Ice 10, tá totalmente dominado na nossa mão, né? Então, quando eu tribeto aqui, na maioria dos casos eu faço ele foldar mãos piores que as minhas, né? E só paga com mãos melhores, em tese, que a minha. Entendeu? Mas aqui, eu achei que eu poderia ter algum pro metagame aqui de small e big, né? Enfim, foldou, tudo bem, vamos pro jogo. Foldamos aqui mais uma série de mãos. Esse 10 de dama aqui, tranquilo foldar. Eis que vem um valete e dama. A gente abre, todo mundo folda. Foldamos mais algumas mãos. Esse 8 e 7 suited a gente abre, todo mundo folda. Aqui, esse rei 8 suited a gente abre, todo mundo folda. Par de 3 aqui, a gente abre, todo mundo folda. Tranquilo. Foldamos aqui mais uma série de mãos. E eis que vem o 9 e 8. A gente abre. Toma um call do Small Blind, do Merlin, grande brother nosso, né? O flop vem... Um flop bom para ser betar, por quê? Porque ele não tem draws aqui de flush, mas tem alguns drawzinhos de sequência, mas eu tenho 9 e 8, eu tenho uma broca aqui na verdade, né? Eu tô por um valete, né? Mas como eu tenho 9 e 8, a chance dele ter algum 9, algum 8 ali na mão dele diminui bastante. Então eu tô bloqueando, ele chama blockers, né? Eu tô bloqueando algumas cartas dele ali, tipo 9 e 8, que provavelmente ele não tem, que seria as cartas de uma sequência aqui, entendeu? Possível sequência. Ele dá check, eu vou pra bet pesada, né, querendo aí tirar logo ele da mão, né? Ele dá call. Esse call aqui já é ruim pra gente, né? Aqui já praticamente me faz abandonar a mão. Quando ele me faz um call de uma bet de 70%. Ele vai pro check, eu vou pro check behind. E aqui a gente cria algum valorzinho na mão, né? A gente faz o terceiro par do board aqui, né? Ele dá check. Aqui eu não vou betar, não vou dar uma bet revive, por quê? Porque se eu faço uma bet aqui, por exemplo, 5 mil, né? E ele me volta 15, eu vou ter que largar, né? Vou ter que largar a mão, né? E aí às vezes eu posso estar largando a melhor mão, entendeu? Então por isso que eu prefiro check behind aqui. A gente dá check também e ele tá pagando a gente com um parzinho de 4, né? Beleza, tranquilo. Puxamos o pote aí no river, beleza. A nossa imagem vai ser um pouco queimada aqui porque ele viu que eu tô abrindo aqui um 9-8 off, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Tá bom, moçada? Vou continuar a próxima, essa próxima aqui no próximo vídeo, tá bom? Estamos bem deep aí, né? Em torno de 60 blinds por aí. Tá bom, moçada? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus.